Gente, eu vou falar de um assunto aqui que é herbicida. Então, o que eu vou falar não é nem contra nem a favor, né? Só um detalhe: muita gente hoje em dia consome produtos normais do dia a dia, café, açúcar, cereais, óleo, tudo, né? E praticamente, a não ser coisa orgânica de uma produção especial, mas se não for, tem a participação do herbicida, né? Porque quando se fala em plantio direto, que segurou muita terra sem assorear os rios, lagos, essas coisas, né? Nesse plantio direto, a participação a participação do herbicida é essencial, né? Você vai numa plantação de café, o pessoal limpa o meio, você vê aqueles matos tudo secando, o café tá bonito, foi passado herbicida. Em cana, né, que você tem açúcar, muitos outros derivados, quando nasce mato, determinados matos dentro da cana, é herbicida que vai lá e mata aquele mato por cima da cana. E assim acontece em soja, milho. Quando chega, por exemplo, soja, milho, ainda tem esse detalhe do transgênico, né? Porque já é desenvolvido um gene para que ele suporte herbicida, né? Para poder matar só os matos. E assim vai. Então, hoje em dia, a pessoa pode não saber, está consumindo diretamente produto que foi utilizado herbicida em cima, ou proteína animal, que o animal comeu produto que foi utilizado herbicida também, né? Então é assim bastante comum, é que muita gente não sabe dessa questão assim de separar, né? Mas eu vou falar de um assunto, a questão da classificação. Sim, tem os produtos transgênicos, né, em milho, soja, essas grandes lavouras, justamente, tem os famosos transgênicos, né? Então, é diferente de híbrido, né? Que híbrido foi desenvolvido geneticamente para ter uma característica de produção. O transgênico, ele é voltado para a questão do uso do herbicida, mas não é isso não. Fora isso aí, numa cultura maneira geral, eu vou dar um exemplo aqui de café, que é um caso típico, tem os herbicidas seletivos. E nesse herbicida seletivo, tem algumas bases, assim, curiosas, né? Acho que a pessoa eu vou falar agora, deve ser interessante, que tem a característica de definir, que a pessoa já deve ter hoje em dia ouvido falar, tem herbicida que sai para tudo, né? Passou, ele mata tudo, né? Agora, tem o seletivo, que é mais ou menos assim, folha larga, folha fina. Então a pessoa conhece mais ou menos por aí. Eu vou falar umas características principais, o que é a folha larga, o que é a folha fina. Aqui, né? O café. Tem as folhas que é chamado, só que assim, eu estou falando uma coisa que um especialista, um agrônomo vai falar melhor, né? Mas eu sei pelo que a gente vai aprendendo na prática. Folhas reticuladas, então é o caso tipo do café, mandioca também são reticuladas, né? O que é esse reticulada? É isso aqui, a folha tem uma nervatura principal e tem essas ramificações. Então isso é uma característica de planta folha larga. Uma característica, quando tem fruto, chamar isso aqui de 2 cotiledone. Cotiledone, quando abre o café, aqui eu estou com uma mão só, não vai dar, mas todo mundo sabe, ele não tem essas duas abinhas semente, então cada um é cotiledone. Então no caso seria 2 cotiledone, que estou tentando abrir aqui, ó, né? É uma característica também de folha larga, quando dá fruto, né? Às vezes não dá fruto também, ó. No caso da mandioca, não, ó. Né? Então, esse cotiledone, que seria cada aba, no caso seria de 2 cotiledones, característica de folha larga. É a questão da raiz da planta, raiz pivotante, né? Então, nem sempre uma planta tem todas as características, às vezes tem uma delas, às vezes tem 2, mas são 3 principais características, né, que determina a folha larga. Então, a questão do fruto, se tiver o formato da folha e o tipo de raiz. Como diz, não é que os 3 tem que estar juntos, pode ter 2, às vezes pode ter um só. O raiz pivotante é aquela raiz onde desce uma raiz, digamos, principal e sai várias outras raizinhas, é o pivotante, né? Então, é uma característica também de folha larga. Falando na classificação de culturas com folha fina, né? Eu vou dar um exemplo que todo mundo conhece, é a questão do milho, né? Então, milho, então vamos para a folha. Ela tem uma folhagem com nervaturas paralelas, ou única, né? Ele tem uma nervatura central, ele é liso. Se tiver outra, ele está paralelo, né? Ou só tem um. Ele não tem assim ramificações laterais. Então, é uma característica de folha fina, né? Então, estou vendo aqui, deixa eu ver uma coisa aqui, peraí. Isso aqui é folha de gengibre.
né, que tem esse mesmo formato de folha fina. Esse até, a folha já é fina, né, mas assim, é nervatura reta. Ele não tem nervatura lateral. Aqui, ó, tá vendo? Esse aqui é o gengibre, ó. Então, são características de folha fina. E quando tem grão, às vezes não tem grão, mas quando tem grão, né, semente, o cotiledone, que seria essas abinhas, né, o grão em si, cotiledone, é o único cotiledone. Então, por exemplo, o milho, se pegar o milho, o grão, ele não está dividido, é um só, é um cotiledone, né? Então, isso aí também indica folha fina. Por último, a questão da raiz, chama-se raiz fasciculada, né? Esse raiz fasciculada significa que a raiz sai de um ponto, a partir desse ponto sai vários raízes, não tem assim um central que vai saindo várias ramificações, né? Então, chegou naquele pontinho, sai fasciculada, então dali sai todas as raízes, né? Então, isso aí também é uma característica de folha fina. Assim, né? O principal detalhe que a gente observa de cara são as folhas, porque é o que está mais visível, né? Então, nem sempre tem grãos para você saber essa divisão, ou a raiz para você analisar, né? Por exemplo, tem um pé de café que está a fundo, a não ser que você já sabe o formato da raiz. Vamos supor que não saiba, por exemplo, como é que você vai cavar o chão para ver, né? Até dá, mas a folha é o principal ponto de análise. Agora, isso aí eu estou falando na minha prática, a gente vai ouvindo, pegando experiência, né, e convivendo. Mas logicamente, se pegar um agrônomo especialista no assunto, pode ser que tenha até mais detalhes, né? Mas é uma curiosidade que eu estou passando, porque isso a gente convive no dia a dia com muitas circunstâncias. Surge essa dúvida, né? E está aí para ajudar mais ou menos.